Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos, dar continuidade aqui a esse culto ao nosso Deus. Agora o momento da palavra. E é sempre um privilégio, compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. É sempre um prazer estar aqui, é sempre um privilégio estar aqui compartilhando da palavra. É com muito temor, que mais uma vez eu aceitei esse desafio, para a minha vida. E te convido nessa noite a deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Se torne sensível à voz do Espírito Santo. Não sei como que você entrou aqui, Às vezes o dia não foi um dia bom, mas quando nós viemos na casa do Pai, a palavra nos fala que Ele manda nós deixarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos traz peso. Então, nessa noite, entrega ao Senhor. E coloque a sua mente agora disponível para você entender o que o Senhor quer falar com você nessa noite. O que o Senhor falou no meu coração não é algo assim muito agradável, às vezes, de escutar, sabe? Mas eu creio que quando o Senhor ele vem com uma palavra, Ele nos mostra, é porque é necessário. E eu já falei isso aqui anteriormente, eu volto a dizer que antes de estarmos aqui, para pregarmos, falarmos da palavra do Senhor, o Senhor primeiro Ele trabalha em nós. Ele nos confronta, porque nós somos os primeiros a sermos confrontados naquilo que o Senhor quer. Para que quando nós subimos aqui, nós não sejamos apenas pregadores, nós não sejamos também praticantes daquilo que nós temos falado. Porque é isso que o Senhor quer que nós, como igreja, façamos. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes daquilo que Ele deixou registrado aqui na palavra dEle. Amém? Convido você nessa noite a abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 10. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 25. Lucas 10, a partir do versículo 25. Uma parábola bem conhecida. Às vezes você já ouviu. Mas se o Senhor trouxe ela nessa noite é porque é necessário. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, o bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, Jesus dizendo, o que está escrito na lei? Como se lê? E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes, respondeste bem, fazei isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus lhe disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e o espancaram e o retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, ao qual vê-lo passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu de si de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitou-lhes azeite e vinho. Então, pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. E tudo demais que gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai, faze da mesma maneira. Amém? Senhor, essa é a sua palavra, Senhor. Nos torne sensível à voz do teu Espírito Santo nesta noite, ó Pai. Que eu seja aqui um instrumento do Senhor, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça através da minha vida. E que possamos sair daqui diferente do que entramos nessa noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando o Senhor
me deu essa palavra, eu preguei ela lá no Caiçara. E eu buscando do Senhor uma direção, né, para esse culto, essa palavra, né, até há uns dias atrás, o Senhor ainda em silêncio, e eu, Senhor, o que eu vou pregar? Aí domingo, né, quando a Dani pregava, a pastora Dani pregava, o Senhor me incomodou a trazer essa palavra aqui também. Porque ela começou falando que a obra ela não pode parar. A obra ela tem que continuar. E ela falou sobre os nossos pilares, né? Os pilares da nossa igreja de Filho. E quando o Senhor me deu essa palavra, foi algo que Ele falou no meu coração. Sobre o nosso DNA. Aquilo que são os pilares da nossa igreja. Não só da nossa igreja, irmãos. Esses são os pilares de um cristão. Todo aquele que se intitula cristão, esses devem ser os seus pilares. Os irmãos lembram? Amar, cuidar, evangelizar e restaurar. E hoje eu quero falar justamente sobre dois, praticamente, desses pilares, que é o amor e o cuidado. Nós estamos aí há quase 20 dias para finalizarmos esse ano. E o nosso tema deste ano, os irmãos lembram? Crescer e multiplicar para alcançar os perdidos. A minha pergunta para você, e eu fiz essa pergunta para mim também, é: nós temos crescido? Nós temos multiplicado? Eu acredito que sim, a multiplicação ela veio. Nós já estamos na segunda igreja. Nasceu ali no Caiçara. Mas vem a terceira pergunta: nós temos alcançado os perdidos? E o que nós temos feito para alcançar os perdidos? Irmãos, olha quantas cadeiras vazias. A nossa igreja hoje, já no culto de domingo, ele já tem 2 cultos no domingo, um de manhã, um à noite, para que nós possamos evangelizar, que também é um dos pilares da nossa igreja. E o tema do nosso ano foi esse durante o ano todo. E a minha pergunta para você, e essa pergunta eu também fiz para mim, é: você alcançou pelo menos um perdido durante todo esse ano? Você alcançou uma pessoa? Você amou o seu próximo? Você cuidou dele? Você pode finalizar esse ano e falar: Senhor, eu cumpri a minha meta deste ano. Eu alcancei pelo menos um perdido. Uma pessoa foi tocada pelo Senhor através da minha vida. E quando hoje eu estava ali meditando, né? Porque eu falei: Senhor, às vezes o Senhor quer algo mais, né? Do que o Senhor já tinha me falado. E o Senhor me levou lá em Mateus 5, no versículo 13. Quando ele fala ali das bem-aventuranças, ali no Sermão da Montanha. Lá em Mateus 5, 13, ele deixa ali uma missão. Ele afirma, na verdade, para os seus discípulos. Ele diz assim, ó, isso é Jesus falando: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Por nada mais presta senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo de um alqueiro, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aí vai mais uma pergunta. Hoje essa palavra, irmãos, é para refletirmos mesmo, tá? Aí vai mais uma pergunta para você. Você tem sido sal nessa terra? Você tem sido luz no mundo? O sal, ele tem as suas características. Primeiro, ele dá sabor.
Se você come uma comida sem sal, irmãos, que sem graça. Você pode pôr qualquer outro condimento. Você pode pôr um alho, você pode pôr ali um chimichurri, você pode pôr um orégano. Mas se não tiver o sal, não fica bom. Então a primeira propriedade do sal é dar sabor. Nós precisamos ser pessoas que façam a diferença na vida das outras pessoas, que a gente venha fazer a diferença de forma que a vida daquela pessoa se torne melhor. Outra característica do sal é para preservar. Ela preserva os alimentos. Quando você é sal na vida de uma pessoa, você preserva aquilo que o Senhor colocou dentro dela. E eu acho que é uma das melhores características do sal. Quando você salga muito uma coisa, você gera sede. Faz uma comida salgada, come algo salgado para você ver. Você bebe água o dia inteiro. Que nós possamos ser sal de tal forma na vida das pessoas, que venha gerar sede nelas, que elas vão querer Jesus, como se aquilo dependesse da vida dela. Você tem sido luz neste mundo? Irmãos, eu gosto muito de dormir num quarto assim, bem escurinho. Gosto de cortina com blackout. Gosto de ficar lá no escurinho. Mas quando amanhece o dia, que às vezes, né, a cortina ela sai um pouquinho do lugar e fica uma frestinha assim, às vezes vem aquele fecho de luz, às vezes vem na direção do seu rosto, até te incomoda, você fala assim, meu Deus, que luz é essa? É essa luz que você tem que ser na vida da pessoa. É uma luz que incomoda mesmo. É assim que Jesus quer que nós sejamos na vida do nosso próximo. Só que para isso acontecer, nós precisamos entender o que ele deixou registrado aqui nessa parábola. Porque muitas vezes nós dizemos que nós somos sal, que nós somos luz, que nós amamos, mas nós não desempenhamos o papel que nós como igreja precisamos desempenhar. Quando nós estivermos diante do nosso Deus, naquele grande dia, que eu acredito que eu vou estar, e eu espero que cada um de vocês também, que o Senhor ali, Ele virá para você e falar assim, me mostra as suas mãos, aquilo que você fez. Que Ele vire para você e fale assim, vinde bendito, e não apartai-vos de mim, maldito. Eu não te conheço. Que possamos ser abraçados pelo Espírito Santo, e não só nós, mas a nossa casa, a nossa família, a nossa descendência, os perdidos que estão lá fora. Queridos, quando Jesus ele fala aqui nessa parábola, algumas coisas me chamam muita atenção. Primeiro ali, Jesus ele foi confrontado por um doutor da lei. Uma pessoa que se achava assim, que sabia demais. Na verdade, ele queria afrontar a Jesus. Tentando ele, fazendo com que ele caísse nas suas próprias palavras. E ali ele faz uma pergunta, né, para Jesus. Ele começa ali o texto falando assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Só que Jesus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, ele não responde, ele devolve a pergunta para ele. Se você entende, se você lê a palavra, o que está escrito? Aí aquele homem, né, se encheu de si e falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Esses são os dois principais mandamentos. Foram 10, se resumiu em 2. Se você fazer esses 2, você está sendo um cristão assim, verdadeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele em primeiro lugar. Como foi cantado aqui. A honra, toda a glória seja dada a Ele. E em segundo, ao seu próximo como a ti mesmo. Aí ele continua. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Essa resposta de Jesus me chamou a atenção.
Ele falou, faze isto e viverás. Ele não falou, faze isso e você vai ter a vida eterna. Por que será que Jesus não falou isso? Porque a salvação não está condicionada às obras. Não é o que você faz que vai te garantir uma vida eterna com Deus. Só que as obras, elas vão evidenciar a graça que te alcançou um dia. As obras, aquilo que você faz de bom, aos olhos dos perdidos, aos olhos das pessoas, vão evidenciar a graça que você não merecia, mas você foi alcançado por esse amor, essa graça maravilhosa, que hoje te deu a oportunidade de estar aqui, de um dia estar com o Senhor na glória. Essas boas obras, você cuidar, você amar o seu irmão, isso vai evidenciar esse amor que um dia primeiro ele teve por nós. Olha como é que é profundo isso. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é meu próximo? E eu te devolvo essa pergunta: e quem é seu próximo? O seu próximo não é só aquela pessoa que está aí do seu lado, não. O seu próximo é todos aqueles que precisam de uma mão estendida. O seu próximo é aquela pessoa que às vezes ninguém quer se relacionar. Porque amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos fazem bem, aqueles que estão ali no nosso convívio é muito fácil, irmãos. Agora, amar aquele que já foi até rejeitado pelo mundo é muito difícil. Você amar um pecador, uma pessoa que você olha para ela assim, você fala assim, você não tem jeito mais. Só que você esqueceu que um dia Jesus, ele olhou para mim e para você, e às vezes nós estávamos na mesma condição. E o amor dele nos alcançou. E às vezes alguém foi usado para usar de um amor tão grande pela nossa vida, nos evangelizar, nos amar, cuidar das nossas vidas. E Jesus ali então, quando ele faz essa pergunta de quem é o próximo, Jesus então ali responde ele com essa parábola que nós lemos. E ele começa falando ali, que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancaram e retiraram, deixando meio morto. Pelo aquele mesmo caminho passou um sacerdote, passou um levita, cristãos, pessoas como eu e você. O que eles fizeram? Passaram de largo. Não deram a mínima para aquela pessoa, para aquele homem que estava à beira do caminho. Mas o texto nos fala ali que um samaritano, aquele que muitos julgavam, criticavam, quando passou e viu aquele homem, algo me chamou a atenção. O texto fala que ele foi movido de íntima compaixão por aquele homem. Ele não quis saber quem que era, qual a condição social, se era rico, se era pobre, se era branco, se era negro. Não. Ele apenas foi movido. Sabe o que é ser movido por íntima compaixão? Compaixão é você ser tomado por um amor tão grande, e você querer ajudar, você querer cuidar daquela pessoa de forma assim, como se você quisesse que alguém fizesse com você. E aqui nós vemos três tipos de pessoas. Primeiro, os salteadores. Homens maus. Homens que só querem o que você tem. Que se aproximam de você por interesse. O que tem te movido, meu querido? Qual tem sido a sua motivação? Você tem sido motivado por uma íntima compaixão? Ou você tem sido motivado por interesse?
Eu vou aproximar de fulano porque ele pode me oferecer tal coisa. Aí depois que você consegue, você deixa de lado. Que foi o que esses salteadores fizeram. Eles só aproximaram daquele homem para tirar tudo aquilo que ele tinha. Eles roubaram, eles deixaram ele até meio morto. Isso nos mostra assim que são pessoas que muitas vezes olham para o outro, para o próximo, só por interesse. E são aqueles que falam assim, que só querem o que você tem. Eles te deixam para morrer. O que eu tenho é meu. E o que você tem vai ser meu também. Esse é o papel do salteador. Esse é o papel daquele que se aproxima do próximo somente para tirar proveito. E nós vemos aqui outro grupo de pessoas. O sacerdote e o levita. Pessoas como eu e como você. Que aos nossos olhos humanos deveria fazer o que aquele samaritano fez. Aí o que ele faz? Já tem problema demais, eu vou pegar mais esse aí. Não. Fingiu que nem estava vendo, passou de largo. Tipo de pessoas que estão preocupadas apenas consigo mesmo. O que é meu, o que é seu. Tá? E cada um por si, ó, e Deus por todos. É assim. Nós temos visto muitos cristãos assim, irmãos. Infelizmente. Pessoas que a pessoa entra e sai e você sequer nota que a pessoa esteve na igreja. E nós vemos aí a terceira pessoa, o samaritano, que foi movido de íntima compaixão. Aquele que ama, que tem compaixão, que usa de misericórdia. Aquele que pensa assim, ó, o que é meu pode ser seu também. Aquilo que eu tenho pode ser seu também. É o que o Paulo deixa escrito para a gente lá no momento da ceia. O que eu recebi do Senhor e hoje vos entreguei. Tudo aquilo que Paulo recebeu do Senhor, ele não guardou para ele. Ele quis passar para o próximo. Ele quis estender a mão. Paulo foi um homem que, assim, ele se dedicou literalmente à obra, a cuidar das pessoas, a evangelizar. No entanto, que ele finaliza a vida dele dizendo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu posso dizer que eu cumpri o meu papel como cristão nessa terra. Enquanto o Senhor me deu vida, eu fiz o que Ele mandou eu fazer. Eu amei Ele de todo o meu coração, de toda a minha alma, e eu amei o meu próximo como a mim mesmo. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, meus queridos. O Senhor quer que nós sejamos movidos por íntima compaixão, que nós não venhamos ser movidos por interesse. Não adianta nós conhecermos a palavra e nós não praticarmos. É muito lindo nós citarmos os evangelhos, nós citarmos a palavra do Senhor. Mas se quando as pessoas olham para nós, elas não veem nada daquilo que nós viemos aqui, pregamos e falamos. Tem hora que nós não precisamos nem falar, irmão, se nós temos uma vida, sim, pautada no Senhor. A nossa vida é testemunho para outras pessoas. E eu te faço uma pergunta. O que está te movendo para alcançar esses perdidos? Qual tem sido sua motivação? A obrigação?
Aí eu preciso evangelizar, porque eu sou crente, a palavra fala que eu tenho que evangelizar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é minha obrigação. Então eu vou lá. Aí sai aquela mecânica, nós vamos fazer evangelismo. Aí você vai lá, evangeliza uma pessoa, entrega um panfleto, você não dá atenção, você não para ouvir a pessoa. Tudo assim, muito robotizado, mecanizado, tudo assim, é uma obrigação. Você foi lá cumprir seu papel. Meu papel é evangelizar, então vou evangelizar. Entregou o panfleto aqui, pronto. Cumpri meu papel. A sua motivação tem sido por reconhecimento? Não, eu vou lhe evangelizar, porque o meu pastor está vendo, meu líder está vendo. E, eu sou cristão, eu tenho meu papel, então o pastor está vendo, a pastora Karine evangelizou. Fulano ali, evangelista nato. Mas será que quando Jesus está olhando para nós, e aí? A visão dele tem sido a mesma? Ou será que nós temos sido movidos por íntima compaixão, por amor? Por amor. É isso, irmãos. Tudo se resume a isso, amor. Se você tiver amor, a palavra fala, se tiver amor, você não precisa de mais nada. Se você tiver amor para dar para uma pessoa, às vezes você não tem recurso financeiro nenhum. Se você der um abraço naquela pessoa, se você sentar, se você escutar, se você der atenção, você não precisa dar mais nada para aquela pessoa. Porque ela sente aquele amor que te move, o amor de Jesus, aquele amor que constrange, sabe? Aquele amor que te constrange. Que você fala assim, meu Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Fulano me abraçou. Aquela pessoa nem me conhece. E ela me abraçou. Ela me amou. Que essa possa ser a nossa motivação. Amor e compaixão pelo nosso próximo. Porque quando aquele samaritano ele fez aquilo com aquele homem, como eu disse, ele não olhou, ele não julgou. Ele não quis saber se aquela pessoa merecia ou não. Ele simplesmente amou e fez, irmãos. E ele não só amou, não. Ele cuidou. O texto nos fala ali que ele atou as feridas, deitou azeite nas feridas. Irmãos, ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu cavalo. Naquela época, pessoa, o meio de transporte era com os animais, cavalo, camelo, jumento. E às vezes eram longas caminhadas. Aquele homem e o cavalo, ele levava cavalgadura, então eu acredito que é um cavalo. Ele cedeu o transporte dele para aquela pessoa. Ele foi a pé, enquanto o homem estava lá sobre o animal, aquele homem ele foi lá, sabe lá a quanta distância estava aquela hospedaria? Ele levou, deixou, chegou lá, deu um dinheiro, cuidou daquele homem. E o texto nos fala que ele continuou, ele discipulou aquele homem. Ele falou assim, olha, eu vou deixar um dinheiro aqui, aí você cuida dele para mim. Viu, pastor Ronan? Eu estou indo resolver uns problemas, que eu preciso resolver, mas eu vou deixar aqui a irmã Cleide sobre a sua responsabilidade. O que precisar, você cuida dela, tá? Com muito carinho. Você cuida dela por mim. Quando eu voltar, se tiver alguma despesa a mais, se preocupa não. Eu vou dar, não tem muito não, mas o que eu tenho, eu vou abençoar ela também. Vou cuidar dela também. E foi isso que aquele homem ele fez.
Ele não só amou, Ele cuidou. Ele discipulou. É isso que o Senhor quer. Não basta sairmos e evangelizarmos, não. Quando o Senhor mandar, quando chegar aqui, você viu um rostinho diferente? Ô, meu irmão, como é que você chama? Fulano ou fulano? Prazer. Sou fulano de tal aqui. Se precisar, eu estou à disposição, viu? Precisar de uma oração, precisar de uma visita. Nós estamos aqui para te abraçar, para cuidar de você. Você é muito bem-vindo. Aqui, você quer me dar seu telefone para a gente ter um contato? Aí aquela pessoa já... Você constrangeu ela de uma forma que... Você amou ela de uma forma que dificilmente, irmãos, não vai voltar. Nós temos experimentado isso lá no Caiçara. Nós temos abraçado, nós temos amado. E nós temos caminhado com aquelas pessoas. E eu peço a Deus que nós continuemos assim. Mesmo quando a igreja crescer. Às vezes nós não vamos conseguir dar atenção para todos. Mas eu creio que aquela pessoa que ela foi amada, ela vai fazer a mesma coisa. Porque nós plantamos isso nela. Então quando ela vê uma outra pessoa chegando, ela vai abraçar também, ela vai cuidar também, ela vai amar também aquela pessoa. Ela falou assim, um dia eu fui amada. Eu fui amada. Aí Jesus pergunta, qual destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aquele doutor da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois Jesus, vai e faz a mesma coisa. Hoje o Senhor está falando para você. Vai e faz a mesma coisa. Qual a mesma coisa? A mesma coisa que eu fiz por você. O mesmo amor que eu derramei sobre você. Aquilo que eu entreguei por você, o que eu tinha de melhor, que era o meu filho ali na cruz do Calvário. Você também vai lá e faz do mesmo jeito. Entrega pela vida do seu irmão. É algo que Paulo também deixou. Quando ele ali faz o parte do pão, fazer isso em memória de mim. É você dividir o seu pão com o seu irmão. Se preciso for, morra por ele. Irmão, eu vou te amar. Eu vou cuidar de você. Irmãos, é muito bom nós sermos amados e cuidados. É muito bom. Se nós gostamos, por que nós não fazemos isso com o nosso próximo? Vamos amar, irmãos. Vamos cuidar. Algo que... Vou compartilhar com os irmãos algo que... Uma experiência que eu tive com o Senhor. Quando nós começamos ali no Caiçara. Quando começou a gerar, né, essas... Especular, né, abrir a igreja ali. Eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, me dê condição de gerar vidas para o seu reino. Senhor, coloque amor no meu coração pelas pessoas, pelo meu próximo. E essa tem sido a minha oração sempre, irmãos. Porque nós precisamos amar, porque lidar com pessoas é difícil demais. E se você não amar, você não vai conseguir. E o texto fala que é para amar como você ama você mesmo. Então aquilo que você quer para você, que você queira para o seu irmão. É esse amor que você tem que ter. E o interessante é que eu orava o Senhor, sempre orando isso. Senhor, me dê condição de gerar vida. Senhor, coloque amor no meu coração. Senhor, me dê condição de gerar vida. Coloque amor no meu coração. Aí, há um tempo atrás, aí a igreja já tinha, né? Os trabalhos já tinham começado. Aí, um tempo atrás, eu sonhei que eu estava grávida. Aí, eu achei tão engraçado, né? Eu grávida. Tu nem comentei com o Ronan. Aí, nós fomos na célula. Aí, na célula, nós começamos a... O irmão falou ali que a irmã dele não podia gerar, que ele foi lá e orou, aí a irmã dele engravidou, teve gêmeos. Aí eles começaram a brincar, não quero que o fulano ponha a mão em mim não, porque depois eu não quero não. Aí eu brinquei, cutuquei a irmã, falei assim, nossa, eu também não vou deixar ele orar por mim não, porque eu já sonhei que eu estava grávida, depois ele põe a mão sobre mim. E assim, agora eu quero só curtir, né, espero eu se casar, curtir só os netos. Não quero mais filhos não, mas passou aquele assunto ali. Quando o Senhor me deu essa palavra, sabe o que o Senhor falou comigo? Sabe aquele sonho? O que você me pediu? O
que você queria gerar vidas para o meu reino. Hoje eu estou te dando condição de gerar vidas. E eu falei, amém, Senhor. Irmãos, cuidado com aquilo que você pede ao Senhor. Porque quando você pede, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. E o Senhor já tem mandado. E nós temos gerado. E eu falo, Senhor, meu ventre está aberto, meu ventre espiritual está aberto para gerar vidas para o seu reino. Mas, Senhor, coloque amor no meu coração. Coloque amor no meu coração. Irmãos, essa é a palavra que o Senhor pediu para que eu entregasse para você nessa noite. Da mesma forma que ela me confrontou de uma maneira boa. Porque eu acho que se o Senhor nos dá, a gente escuta essas palavras, é porque o Senhor é necessário. É porque está precisando. Está precisando. Irmãos, em quanto tempo que a gente às vezes não presencia uma conversão de uma pessoa? O evangelho ele tem sido pregado, mas quando é feito o apelo, a gente não vê nenhuma alma se rendendo aos pés do Senhor. Eu já me perguntei isso várias vezes ao Senhor. Senhor, o que nós estamos fazendo de errado? O que nós temos feito de errado? Porque às vezes a gente vê em outros lugares tantas vidas se achegando. E por que no nosso meio não está acontecendo isso? Será que nós temos amado, irmãos? Ou será que aquilo que nós temos recebido, nós temos guardado para nós mesmos? O amor do Senhor é só para nós. Que possamos refletir nessa noite sobre isso. E que possamos gerar isso no nosso coração. Nós temos aí 20 dias, mais ou menos, para o fim do ano. Se você não alcançou ninguém, você ainda tem a oportunidade nesses 20 dias ainda de amar alguém, de trazer. Mas não é só amar e trazer, não. É cuidar também. É discipular. É andar junto, caminhar com eles. Gostaria de te convidar a se colocar de pé. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê condição de amar as pessoas, de gerar. Eu queria que você olhasse aí para o seu lado aí e contemplasse essas cadeiras vazias, irmãos. E que, olhando para essas cadeiras, que você comece a ser gerado aí ser movido aí por um amor de querer ver uma pessoa aí, pode ser um familiar seu. Às vezes é um filho. Às vezes é um irmão que você quer ir, alcançar. Às vezes a sua família é toda salva, você falou assim, não, Senhor, aquele meu vizinho, sabe, aquele meu vizinho lá, aquela pessoa, aquele irmão lá, aquele é meu amigo de trabalho. Senhor, aquele meu amigo lá da escola, ele precisa do Senhor. Eu queria tanto ver ele sentado nessa cadeira. Eu queria tanto ver ele aqui na igreja. Começa a gerar isso dentro de você, meu querido, começa a gerar. Fala, Senhor, eu quero ser gerado, eu quero ser movido por esse amor, eu quero ter ousadia para falar da tua palavra, de pregar o teu evangelho, eu não quero me envergonhar do evangelho. Eu não quero ser um cristão home office que fica de casa só, sabe, fazendo as coisas. Eu não quero ser um cristão 007, que ninguém pode saber que eu sou um cristão. Eu quero ser um cristão que verdadeiramente não me envergonhe do evangelho, que pregue, que leve a cruz. Até o dia que o Senhor Jesus voltar. Para quando eu chegar lá, falar, vinde benditos. Entra. Você vê o que eu preparei para vocês?
Senhor, nos colocamos aqui nessa noite nas tuas mãos. Pai, como igreja do Senhor, nós clamamos, Senhor, nós clamamos a tua misericórdia sobre as nossas vidas agora, Pai. Ó Pai, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa nos mover nessa noite por íntima compaixão. Senhor, gera em nós, Senhor, um amor tão grande que não vai caber dentro de nós e nós vamos precisar derramar esse amor sobre a vida dessas pessoas. Ó Pai, mas também, Deus, nos dê sabedoria para gerarmos essas vidas, para cuidarmos dessas vidas, para discipularmos essas vidas. Que eles possam vir, mas que eles possam permanecer na tua presença. E que eles também possam ser um dia também pessoas que vão gerar outras vidas para o teu reino, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Olhe para nós com teu olhar de misericórdia. Nós clamamos aqui, Deus. Nós precisamos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos ser movidos por esse amor todos os dias, Senhor. Esse amor que um dia nos alcançou, Pai. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. Nos ajude, Deus. Que possamos, ó Deus, sermos praticantes daquilo que temos ouvido, daquilo que temos lido na tua palavra. Que possamos, Senhor, ser verdadeiramente sal nessa terra. Que possamos verdadeiramente salgar de forma que as pessoas tenham sede do Senhor. De forma tal que elas vão querer experimentar. Que elas vão precisar vir à fonte para acessar essa sede que elas estão, ó Pai. Ó Deus, que quando nós chegarmos, Senhor, ambientes possam ser transformados pela luz do Senhor. Possamos trazer, Senhor amado, a luz do Senhor naqueles lugares sombrios. Quantas pessoas, Senhor, estão aí presas nas suas emoções, Senhor, nos quartos escuros, Senhor. Passando por processos de depressão, Pai. Numa escuridão profunda, Senhor. Onde eles já não veem mais sentido pela vida, porque eles não sentiram o amor do Senhor. Mas que eles possam, Senhor, sentir esse amor. Que um dia, Senhor, nós sentimos pelo Senhor. Pai, nos mova, Pai. Nos mova, Senhor. Por íntima compaixão. Esse é o meu clamor nessa noite, Senhor. Esse é o clamor da sua igreja. Que possamos ser movidos por íntima compaixão. Pelos perdidos, ó Pai. Por aqueles que necessitam, ó Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Queridos, vou fazer uma pergunta nessa noite. Né? Às vezes, você que está aí nos vendo através dessa live, você ouviu essa palavra, e você fala, às vezes está falando, eu nunca experimentei esse amor. Eu nunca senti esse amor. Hoje eu quero te convidar a receber Jesus na sua vida. Que aí você vai experimentar desse amor genuíno, desse amor incondicional. Se você quiser, né, ter um encontro com Jesus, é só você assinalar aí com uma mensagem que alguém vai entrar em contato com você, vai estar orando com você. Às vezes você se encontra no meio do caminho. Às vezes você passou por situações que você se decepcionou com as pessoas porque elas só aproximaram de você para aproveitar de você e te deixaram às vezes à beira do caminho para morrer. Mas hoje o Senhor te convida para a vida. Hoje o Senhor te estende a mão. Hoje Ele coloca ali o bom samaritano no seu caminho. Jesus. Ele morreu por você ali na cruz do Calvário.
E às vezes você quer se reconciliar com Jesus nessa noite. É só você mandar uma mensagem também, nós estaremos orando por você. Que Deus possa te abençoar. Que você possa ser movido por essa íntima compaixão todos os dias. Amém? Deus abençoe, queridos.